Uma única língua, uma única nação. Um plano ambicioso para construir uma torre tão alta que alcançaria o céu. Este não era apenas um projeto de engenharia. Era um ato de orgulho que desafiou o próprio Deus. O que realmente aconteceu no dia em que a humanidade tentou se igualar ao Criador? Vamos descobrir juntos. Olá, amantes de histórias e mistérios. Bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos mergulhar fundo em uma das narrativas mais impactantes da história da humanidade, a Torre de Babel. Uma história sobre ambição, orgulho e a origem de todas as línguas que falamos hoje. Se você já se perguntou por que existem tantos idiomas no mundo, prepare-se, porque a resposta está aqui. Para entender a história da torre, precisamos voltar no tempo, logo após o grande dilúvio. Os seres humanos, descendentes dos filhos de Noé, começou a se multiplicar novamente. Eles se estabeleceram em uma vasta planície na terra de Sinear, que hoje corresponderia à região da antiga Mesopotâmia, no atual Iraque. E aqui está o ponto crucial. Naquele tempo, todos na terra falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. A comunicação era perfeita, sem barreiras, sem mal-entendidos. Havia uma unidade cultural e linguística sem precedentes. Deus havia dado uma ordem clara à humanidade após o dilúvio. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O plano divino era que os povos se espalhassem, habitando e cuidando de todo o planeta. Mas em vez de obedecer e se dispersar, eles decidiram fazer o contrário. Eles optaram por se concentrar em um único lugar, movidos por um senso de unidade que logo se transformaria em algo muito mais perigoso. Foi nesse cenário de unidade e desobediência que nasceu um projeto monumental. Reunidos, eles disseram uns aos outros: "Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra." Vamos analisar essa declaração. O objetivo não era honrar a Deus ou criar um lugar de adoração. Pelo contrário, era sobre fazer um nome para si mesmos. Era um projeto impulsionado pelo orgulho, pela fama e pela busca de autossuficiência. Eles queriam criar um centro de poder humano, um monumento à sua própria grandeza que pudesse ser visto de longe, garantindo que ninguém se perdesse e que todos permanecessem unidos sob seu próprio controle. A torre não era apenas uma estrutura física, era um símbolo de rebelião, uma tentativa de centralizar o poder e desafiar a soberania de Deus, que os havia mandado espalhar. Todos estavam, essencialmente, construindo um império para sua própria glória. A Bíblia, no livro de Gênesis, nos conta que Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Essa é uma linguagem figurativa, claro, pois Deus é onipresente. Significa que ele voltou sua atenção para a arrogância da humanidade. E o que ele viu o preocupou. Ele viu um povo unido por uma só língua. E com essa unidade, ele reconheceu que nada lhes será impossível de fazerem o que se propuserem. Esse poder, no entanto, não estava sendo usado para o bem, mas sim para o orgulho e a desobediência. A ambição descontrolada da humanidade, se não fosse contida, levaria a atos ainda maiores de arrogância. Então, uma decisão divina foi tomada. Deus disse, em um dos momentos mais decisivos da história: confundamos ali a sua língua, para que não entendam a fala um do outro. A intervenção era necessária não para punir por crueldade, mas para frear um caminho de autodestruição e cumprir seu propósito original para a humanidade. E então, o caos se instalou. Imagine a cena num instante. A comunicação, a base de todo o projeto, foi completamente destruída. O arquiteto gritava uma ordem, mas o mestre de obras ouvia apenas um som estranho. O pedreiro pedia mais tijolos, mas o carregador não entendia uma única palavra. A harmonia deu lugar à frustração. A cooperação se transformou em desconfiança e raiva. As ordens claras se tornaram balbuciar sem sentido, uma mistura de sons incompreensíveis. O que antes era uma sinfonia de trabalho em equipe virou uma cacofonia de confusão. As pessoas gesticulavam, gritavam, mas ninguém conseguia se entender. A construção da grande torre, o símbolo do orgulho humano, parou imediatamente. O projeto que deveria unir a humanidade para sempre se tornou a causa de sua divisão eterna. O sonho de alcançar os céus ruiu, sob o peso da própria arrogância. Por causa desse evento, o lugar recebeu um nome que ecoaria pela eternidade: Babel. A palavra Babel é muito semelhante à palavra hebraica Balal, que significa confundir. A cidade da unidade se tornou a cidade da confusão. A partir daquele momento, a humanidade não podia mais viver junta. Grupos de pessoas que de repente se viram falando a mesma nova língua
se agruparam. Sentindo-se isolados e incapazes de se comunicar com os outros, esses novos grupos linguísticos começaram a se afastar da torre inacabada. Eles se espalharam em direções diferentes, migrando para várias partes do mundo, exatamente como Deus havia ordenado desde o início. Assim, o plano divino de povoar a Terra foi cumprido, mas não através da obediência voluntária, e sim como consequência direta da intervenção divina contra o orgulho humano. A diversidade de nações e línguas que vemos hoje no mundo tem sua raiz nesse evento singular, na planície de Sinear. Então, o que podemos aprender com a Torre de Babel hoje? Essa história é um poderoso aviso, um lembrete eterno sobre os perigos do orgulho humano e da ambição desmedida. Ela nos ensina que quando tentamos construir monumentos para a nossa própria glória, quando colocamos nossa fama e nosso poder acima do propósito maior para nossas vidas, o resultado final é invariavelmente a confusão, a divisão e o fracasso. A Torre Inacabada de Babel permanece como um símbolo de projetos humanos que, por mais grandiosos que pareçam, estão destinados a ruir quando construídos sobre uma fundação de arrogância. Isso nos leva a uma pergunta pessoal e profunda. Onde em nossas vidas estamos construindo nossas próprias Torres de Babel? Pode ser em nossa carreira, em nossos relacionamentos ou em nossos projetos pessoais, onde buscamos nosso próprio nome em vez de um propósito maior. A lição de Babel não é sobre parar de construir ou de sonhar, mas sobre examinar a fundação sobre a qual construímos. E aí, o que você achou dessa jornada até a antiga Babilônia? A história da Torre de Babel é fascinante e cheia de lições atemporais. Agora eu quero saber de você, qual parte dessa história mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos continuar essa conversa por lá. Se você gostou de desvendar mais este mistério da história humana, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. E o mais importante, se ainda não for inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras explorações. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos na próxima história.